Nem todos personagens que compuseram o quadro que era o contexto do nascimento do Senhor Jesus creram, né? Então podemos ver isso em Lucas capítulo 1, verso 45. Lucas capítulo 1, 45 diz assim: Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então, na minha tradução diz: bem-aventurada a que creu, para cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Assim também devemos nós crer, ter a fé que as promessas bíblicas elas vão se cumprir nas nossas vidas. Nós vemos um contraste, apesar de ser um grande servo de Deus, com relação ao sacerdote Zacarias. Podemos ver isso em Lucas capítulo 1, verso 20. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Aqui encontramos um grande contraste, então. Maria creu, aquilo iria se cumprir, e quando o anjo do Senhor anunciou o nascimento de João Batista, Zacarias não creu. E então as várias profecias e cânticos que encontramos neste capítulo 1, capítulo 2 de Lucas, refletem aquilo que Deus tinha dito por meio dos profetas no Antigo Testamento, que foram homens piedosos, homens consagrados a Deus, e Deus assim revelava o que iria acontecer. Nós vemos os cânticos e profecias na chamada Magnificat de Maria, quando ela cantou ao Senhor, do Lucas 1, verso 46 a 55. Ela fala a respeito deste cântico, e este cântico nós sabemos que ele foi inspirado pelo cântico de Ana, que era uma mulher estéril e que suplicava a Deus um filho. Isso encontramos em 1 Samuel capítulo 2, verso 1 a 10, quando ela concebeu miraculosamente o nascimento de Samuel. Então, na profecia judaica, as novas mensagens frequentemente são elaboradas de antigas revelações com novo significado e aplicação. Também depois vemos, quando nasceu João Batista, Zacarias fazendo o seu cântico Benedictus, conforme Lucas 1, verso 68, em diante diz: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Ele reconheceu este cântico. Depois vemos o cântico de Simeão, em Lucas capítulo 2, verso 29 a 32, quando ele diz, aquele homem que era temente a Deus, e ele pôde apresentar o menino Jesus, ele cantou também esse cântico que é conhecido como Nunc Dimittis. E depois vemos também o cântico de Ana, nos versos, capítulo 2, verso 36
a 38, Ana também canta, aliás, Ana, filha de Fanuel, era uma profetisa que ela também deu graças a Deus pelo nascimento do Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Então são personagens que nos mostram essa grande alegria, essa novas de grande alegria que nós devemos ter. No caso, por exemplo, desse personagem de Simeão, diz aí no capítulo 1, no capítulo 2, verso 25, podemos ver algumas características que são propícias para nós, que também nesse nosso contexto do que antecede o Natal. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então vemos aqui a primeira característica deste homem que nós também devemos ter, esperando a consolação de Israel. Precisamos esperar no Senhor essa consolação, que é o Senhor Jesus Cristo. E diz mais o texto: o Espírito Santo estava sobre ele. Ele estava cheio do Espírito Santo. Agora leiamos o verso 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Mais uma característica que vemos neste homem: revelação pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele nos mostra, ele revela, e ele aguardava esta revelação. Agora leiamos o verso 27. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. E pelo Espírito foi ao templo. Então era um homem que era dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14 fala sobre isso. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que sejamos também guiados pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nas nossas decisões que podemos ter e fazer, porque Lucas, no caso aqui desse capítulo, deste livro e desse capítulo 2, ele enfatiza sobremaneira a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. A descida do Espírito Santo não havia ainda ocorrida, conforme Atos capítulo 2, quando o Senhor prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, mas mesmo essas pessoas, elas já eram cheias do Espírito Santo, eram guiadas, dirigidas, reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, devemos ter a plenitude. Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 18: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que você, nesse dia de Natal, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém.